Olá, sejam bem-vindos ao canal Advento. Nosso propósito continua sendo ajudar você, juntos, a nos preparar para o grande advento, que é a volta de Jesus. E hoje nosso tema é um tema muito polêmico, dons de língua. Você já foi a alguma igreja e já ouviu pessoas falando em línguas diferentes? Dizem que só recebe o Espírito Santo aqueles que falam em outras línguas. O que a Bíblia fala sobre este assunto? Realmente precisamos falar em línguas estranhas? Nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus sábio, um Deus que faz todas as coisas para um propósito. Vamos conhecer hoje esse propósito. Vamos conhecer sobre o dom de línguas. Vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Fique aí, pois começa agora o programa Advento. Para entendermos o que aconteceu quando iniciou o dom de línguas, vamos abrir a palavra de Deus juntos? Vamos ler o capítulo 2 do livro de Atos? O que diz lá? Bem, na minha Bíblia diz, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bem, em Jerusalém havia muitas pessoas. Haviam pessoas de outras nações, não só judeus, mas existiam pessoas de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, um lugar chamado Porto, Ásia, Panfilha, Egito. Então havia necessidade, sim. Eles foram cheios do Espírito Santo porque havia necessidade. Foi o Espírito Santo derramado sem medida ali. E todos compreenderam. E foi para o início, para a edificação da igreja. Aí se cumpriu Joel, capítulo 2, que fala que nos últimos dias muitos receberão o Espírito Santo. Estamos vivendo os últimos dias, não é verdade? Mas Joel fala que profetizarão. Profetizar não significa você falar dons de língua. Profetizar significa você explicar claramente o dom de profecia, explicar claramente a palavra de Deus com todo o poder, com toda ousadia. E se for necessário, você estiver num país distante, onde ninguém fala a sua língua, você sim terá esse dom, se você estará cheio do poder do Espírito Santo. Isso que diz lá no capítulo de Atos, continuando no capítulo 2, que Pedro explica que esses homens não estão embriagados, mas estão cheios do poder do Espírito Santo para que se cumprisse o que está em Joel, capítulo 2, tá bom? Então ele explicou todo o capítulo 2 de Joel. Continuando o estudo, vamos abrir agora a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14. Não vou ler todo o capítulo, mas é necessário que você, com calma, leia todo o capítulo, para você compreender como Deus deixou a luz tão clara. Não sei por que há confusão. Quem estuda a palavra de Deus não tem confusão. Todo o capítulo 14 de 1 Coríntios nos diz tudo sobre dom de língua. Para que eles foi dado, qual o objetivo, tá bom? Vamos lá? Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para encerrar, vou ler apenas alguns versos de 1 Coríntios, capítulo 14, mas deixo para vocês como lição de casa. Todo o capítulo é necessário para que vocês possam compreender. Então, verso 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E o verso 13 diz: por isso que fala em línguas desconhecida, ore para que possa interpretar. É necessário interpretação. E o que orar também. Como vão entender, como produzirá frutos, né? Que nós possamos entender que o nosso Deus é um Deus de clareza, Ele quer edificar a todos, não somente o que fala, mas o que ouve também. Que Deus abençoe. Querido amigo,
Agora você compreende que o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele dá dons a todos, nos momentos certos e para um fim específico. Vocês aprenderam a importância de compreender e estudar a palavra de Deus para, nela, fazer as coisas em conformidade com ordem e conformidade com a vontade de Deus. Os dons de língua foram nos dados com um propósito. Em países onde as pessoas falam línguas diferentes, onde há necessidade de comunicarmos. O dom de línguas são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é que dá os dons a cada um de nós. São distribuídos pelo poder do Espírito Santo. Tem um fim proveitoso, visando a edificação do corpo de Cristo, a igreja, capacitando os cristãos para pregar o evangelho em todo o mundo. Contudo, é melhor você falar uma língua que todo mundo compreende do que falar várias línguas para que ninguém compreenda, em vez de criar confusão, em vez de ter 1000 palavras que não levam à edificação da igreja. Isso está em 1 Coríntios 14, 19. O falso dom de língua não é dado pelo Espírito Santo. Não tem nenhum propósito, é confuso, não edifica ninguém. As pessoas não sabem o que você está falando para dar glórias a Deus, para instrução da igreja. Não tem mensagem nenhuma. As pessoas presentes no dia de Pentecoste, eles ouviram a mensagem da sua própria língua materna, como vemos lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, o verso de 1 a 13. Que você não tenha mais nenhuma dúvida, nenhuma confusão sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar para as pessoas, que você possa esclarecer as dúvidas. Jesus está voltando e o inimigo fará confusão com o objetivo de impedir a salvação das pessoas, com o objetivo de deixar as pessoas confusas. Que você não esteja mais confuso, que você busque por si mesmo, através da palavra de Deus, compreender o propósito. E fique com esta mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo canal.